Vamos começar o nosso jornal de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu quero convidar aqui, cumprimentar os nossos convidados, começando com Júlio Santin, nosso muito bom dia. Seja bem-vindo, Júlio Santin, pais de aluno, e vai me ajudar aqui a falar um pouco dessa realidade que nós estamos vivendo. Seja bem-vindo, muito bom dia. Muito bom dia, Gilmar. Bom dia a todos aí, os telespectadores aqui do TVGA Ávila Notícias, né? Gostaria de saudar aqui os acadêmicos lá do IF, José, também o Caio, a mãe de aluna aqui, a Rejane, e também a Rosana, e o nosso diretor lá do IF, o Sassá, popularmente, né, Valdenor, conhecido como Sassá. E hoje, Gilmar, a gente quer dar continuidade de um debate que nós fizemos aqui na Jovem Pan no sábado. Tivemos uma conversa onde o Caio, acadêmico do segundo ano lá do IF, também a Rejane como mãe do aluno, iniciamos uma conversa. Nessa conversa, nós convidamos o comando de greve que se fizesse presente e alegando compromissos aí dos integrantes, acabaram por não vir. E hoje, então, inclusive, nós lançamos a ideia no programa. Hoje, nós estamos na segunda etapa dessa conversa, comunicamos que faríamos o convite para o diretor, foram feitos convites, né, no caso, o convite oficial lá para a instituição IF, e aqui está presente, pelo qual, Sassá, professor Sassá, nós agradecemos imensamente a sua disposição de estar aqui conversando conosco, esclarecendo nossas dúvidas, interagindo com os pais, interagindo com os nossos filhos acadêmicos. Nós temos vários pais que estão aqui no lado de fora da rádio também, nos ouvindo, acompanhando, e, enfim, estamos aqui para tentar dialogar no sentido de que quais as possíveis soluções que nós venhamos a ter em relação ao prorrogamento aí da greve dos servidores do IF, que, como o professor Sassá falou já em outras ocasiões na mídia, não é uma greve local, é uma greve nacional. Eu quero só apresentar aqui, gente, eu vou pular essa parte de cada um se apresentar, eu mesmo vou fazer o registro para a gente não perder muito tempo, e na sequência a gente já entra aqui. Primeiro eu quero agradecer Valdenor Santos, do Sassá. Gente, eu quero até informar aqui que nós temos que ser sensatos neste momento. O Valdenor Sassá, eu entendo a situação em que ele se encontra, ele sabe dos direitos que o profissional que trabalha na instituição tem, ele sabe da ansiedade e os direitos que os alunos estão passando por esse momento, e tem que respeitar também a decisão do comando de greve, que é um direito constitucional. Sassá, eu quero agradecer a sua presença aqui, parabenizar você pelo que já tem feito pelo FMT de Guarantã do Norte, e hoje você está aqui à disposição também de fazer alguns esclarecimentos. Muito bom dia. Bom dia, Gilmar, bom dia nossa comunidade que nos assiste, que nos ouve. Agradecer, né, esse espaço e uma oportunidade de estar falando, né, sobre a nossa instituição, sobre esse momento que estamos vivenciando, né, que estamos vivendo. É importante destacar que no dia a dia, né, nós temos recebido também esse pedido, né, de informação das pessoas, porque estamos aí no contato direto, e aí eu entendo que esse momento aqui é um momento de ampliar, né, esse diálogo, trazer essas informações para além dessa conversa, do diálogo, do dia a dia, do corpo a corpo com as pessoas. Então, acho que a gente pode ter aqui um diálogo muito tranquilo, muito proveitoso, e tirando as dúvidas daquilo que for possível, né, conforme as nossas possibilidades. Eu acredito que ninguém mais do que você gostaria que tudo isso acabasse e retornasse às aulas, né? Mas qual é a expectativa, a esperança disso vir assim meio de imediato? Então, Gilmar, eu colocaria aqui não só a minha expectativa, mas dos nossos servidores também, né? A gente conversa muito com os servidores. Hoje o momento, né, a gente precisa entender o que é isso que acontece em relação à greve, como já tratado pelo Júlio. Acontece um movimento nacional, né, um movimento de âmbito nacional, onde nós temos
as representações sindicais, desse diálogo com o governo na busca de uma solução, e aí localmente nós temos uma instituição que é o Campus Avançado Guarantã do Norte, né, que também encontra-se nesses diálogos. Em relação à expectativa, ela, como todo movimento de greve, ela é muito complicado trazer um dado, né, um dado concreto, porque ela depende muito das negociações, né, dos diálogos, né, não só local, mas também nacional, com o governo federal. O que eu tenho visto é que está se avançando nesses diálogos, né, uma vez que nós já estamos aí nos aproximando de 40 dias, salvo engano, do movimento, né, a partir do dia 8 de abril que aconteceu, e esse movimento ele vem acontecendo. Eu sei dos anseios, né, da nossa comunidade, mais específica dos nossos alunos, né, pelo retorno das atividades, mas em relação à questão de previsão, ela é muito complexa, porque ela depende desse movimento, ela depende dessa negociação dos sindicatos com o governo federal. Muito bem, deixa eu conversar com a mãe de aluno. Pode deixar ligado, sem problema. Passo para a Regiana, eu vou conversar com a mãe de aluno. Gostaria que a senhora apresentasse, falasse um pouco também do seu filho, né, que é aluno de FMT, e aí nós vamos entrar, já quero entrar até numa questão mais política de momento que a gente vive hoje. Seja bem-vindo ao nosso jornal. Muito obrigada, Gilmar, obrigada à Jovem Pan, também à TV Ávila, né, por esse espaço. Agradecer aos alunos, o Júlio, que mediou esse momento, e, é claro, né, também o Sassá, o professor Sassá, que se dispôs a estar conosco nesse dia, para, como diretor da instituição, né, vir conosco compartilhar os pensamentos sobre essa greve que tem afetado psicologicamente, educacionalmente os nossos alunos, né, que estão sofrendo um atraso pedagógico devido à falta de aulas, né, desde o dia 3 de abril, né, professor? 8 de abril, que se iniciou essa greve, e nossos alunos estão na 6ª semana de greve já, o que para eles é um prejuízo incontável, né? Estão aqui hoje o José Matheus, que é colega do meu filho, né? E o meu filho Bernardo, que está no 1º ano. Eles, no ano passado, se dedicaram, se esforçaram muito para entrar nessa instituição, que é o desejo de vários alunos, né, do ensino fundamental, conseguir fazer o ensino médio numa instituição renomada, considerada uma das melhores educações do mundo, né? Aí, enquanto eles estão naquele motivados, né, com as aulas práticas, principalmente aqueles que querem se dedicar ao curso técnico, né, de agrícola, então, de repente, vem e cessam as aulas. Eles estão frustrados, as expectativas deles de alcançar um ensino superior, diga-se de passagem, aos demais, né, simplesmente foram frustradas. E, além disso, né, a gente vê que no mundo, quer dizer, no Brasil, são mais de 400 institutos federais. Mais de 400 institutos federais, ou seja, mais de 1 milhão de alunos que estão na mesma situação que eles, né? Além dos alunos de 1º ano, os de 3º, eu acho que estão ainda mais sensibilizados e mais prejudicados com esse movimento grevista, pois daqui a uns dias eles têm que prestar o Enem, e, através do Enem, ingressar numa faculdade de desejo. Aí, imagina só, né, Gilmar? Você se dedica 1º, 2º ano, e já contando que no 3º ano você vai chegar à frente de diversos alunos para conseguir entrar na faculdade que você anseia. E, de repente, vem essa greve. Como que fica? Eles já estão atrás dos demais concorrentes de vestibular, dos demais concorrentes do Enem, né? Agora, o que me preocupa, eu coloco assim, o meu ponto de vista ainda, eu creio que dentro da situação bastante leigo, mas vocês estão vivendo mais a realidade, eu gostaria de primeiro falar com os pais, e cada um coloca seu... Não, pode terminar contigo mesmo, e falar com os pais sobre esse ponto de vista. Esse seria o meu ponto de vista, eu gostaria de ouvir o de vocês. Eu tenho acompanhado diariamente no jornal de que o IBGE está em greve, a IBGE entrou essa semana em greve, o IBAMA está em greve, o CMBio está em greve, e vamos dizer assim, toda a educação federal está em greve, e a gente não vê publicidade e não vê notícias sobre isso.
Então, eu não consigo entender, e coloco assim, independente, se vocês tiverem outra opinião, é lógico que nós vamos respeitar, eu não consigo entender por que essa notícia não sai debaixo do tapete, por que essa notícia não é expandida. Em outras épocas, quando a gente se via uma greve, a greve, havia a movimentação, iam para as ruas, faziam um piquete, era chamado piquete, eu fui professor, ajudei a fazer greve muitas vezes, e essas greves que a gente tem, parece que não está acontecendo nada. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. É até difícil a gente comentar, né, o cunho político. Mas você quis dizer, é o sistema. É o sistema, né? É um sistema corrompido, um sistema, minha opinião pessoal, né, a favor, que compactua com todo esse contexto que a gente está vivenciando nesse momento. Isso tudo que está por debaixo do tapete, eu acredito que quando virar à tona, né, pode ser que abra a cabeça de muita gente que pense o que nós, como pais, como esses alunos estão pensando hoje, né, sofram como nós, ou ainda tem aqueles também que venham a ser a favor. Então, isso é um debate tão intenso que a mídia busca deixar ali escondidinho para evitar que se exposa, de repente, tem uma greve dentro da educação. Mas, olha, Gilmar, o que a gente vem brigando, né? O Júlio, eu estamos aqui desde o início, a gente conversando muito, é porque dos institutos federais de Mato Grosso, a mídia não divulga isso também. São 19 institutos federais de Mato Grosso, certo, professor? 19 campos. E desses 19, 18 estão em greve. Esse um que não está de greve é Confresa, que antes de ter iniciado o movimento grevista, eles entraram em negociação com os pais, resolveram que iriam ficar apenas 15 dias em greve. Passados 15 dias, a negociação não saiu do ponto, então eles voltaram às aulas. Agora, o nosso questionamento, que de repente até vindo a mídia municipal, regional, porque tem muitos alunos de Peixoto, Matupá, Terra Nova, do sul do Pará, por que Guarantã não pode voltar às aulas? Entende? Independente do contexto político, nós pais estamos dispostos a conversar, a fazer o possível para que as aulas retornem e que os professores e os técnicos, os funcionários não percam ainda os seus direitos. Eles devem sim lutar, porque dentro dessa luta não é apenas salarial, é uma luta também que vem brigar por mais verba para o próprio instituto, para manter o instituto, e isso só vai beneficiar os nossos alunos. Mas agora, por que que a gente não pode tentar negociar uma volta às aulas? Não vou entrar em questão somente político-nacional, mas resolver aqui dentro, entre nós, entre instituição e pais, vamos retornar às aulas. O que nós estamos dispostos a fazer? Vocês já tentaram esse diálogo com o comando de greve? Nós já sentamos alguns pais com o comando de greve, alguns representantes do comando de greve. Nós expusemos os nossos pontos, né, as nossas desvantagens em relação a essa greve. Concordamos com os pedidos deles. Nós não somos contra a greve, né, professor Júlio? Mas, entretanto, o direito à greve, você acabou de falar, é constitucional. Mas, em primeiro lugar, a educação é um dos direitos humanos. A criança, o adolescente tem direito à educação. Isso também é constitucional. Então, ao passo que nós não somos contra a greve, contra os pedidos deles, nós também queremos negociar, tentar sentar, vamos fazer o possível, vamos brigar junto pelos direitos da instituição, pelos direitos desses professores. Nós somos um grupo, uma sociedade organizada que temos condições de professores, pais, alunos brigarem, manifestarem, demonstrarem a nossa opinião, né, buscarem por esses direitos, mas sem prejudicar os alunos. Porque eles têm direito ao estudo, eles lutaram para estar nessa instituição que é de qualidade imensurável. E tanto é que eles têm orgulho de serem alunos de FMT. Eles têm esse orgulho, eles batem no peito. Eu estudo no IF. Mas eles também querem aula, eles querem desfrutar de toda a boa educação que o Instituto tem a oferecer, tanto ética, moral, social, quanto também pedagógica para a formação desses alunos.
Tá certo, eu vou ouvir mais uma mãe, só que antes eu gostaria de ir lá para a nossa tela, ver os comentários e deixar bem claro também aos nossos telespectadores, nós estaremos lendo todos os comentários, a não ser que venha com palavra de ofensas, aí nós estaremos anulando. Coloca lá no início, isso, vamos ver quem está aqui, Veranice Souza Borges mandando um bom dia, Ademir Lotelli também um bom dia, Márcia Mendes, bom dia, Doralice Maria, Mari Potesini, bom dia. Clecir Lemes também está conosco. A Valéria Vieira, inclusive vai estar amanhã no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Silvana Maria do Prado conosco, bom dia. Fernando Mineto, um abraço, Fernando. Cida Lima Alves, o Fernando Mineto deixa aqui uma mensagem. Os alunos estão sendo muito prejudicados. Precisamos de uma solução para os nossos alunos. Quem mais? Minha amiga Maria do Carmo, de todos os dias, bom dia. Bom dia, Adriane Valêncio. A Clecir Lemes de Lima. Eu, como mãe, estou aqui na frente da TV, Jovem Pan, fazendo o meu protesto para as aulas voltarem logo. Um abraço, meu amigo, obrigado. Cleverton, Luiz Pagani Ponte. Isso não é bem uma greve, pois os professores ainda estão recebendo seus salários e irá ocorrer o campeonato de foguete no campus. Está aí, então, a opinião. A Cleci Leme está dizendo absurdo tudo isso. Maria Sária Gomes, bom dia. Ricardo Cavalcante Colombo também mandando um bom dia, um abraço, meu amigo Ricardo. O Valdemar Kerkhoff também conosco. NJ Júnior, bom dia. Caiox, e é o João aqui. Ah, é o Caio, né? Tá ligando pro Caio. Edmilson Anjos, bom dia. Ricardo Cavalcante Colombo está dizendo aqui. A Cris está em todas as categorias, precisamos do início das aulas. A crise, né, está em todas as categorias, precisamos do início das aulas. Terminou? Ah, não, tem mais gente, né? Adriana Velanche, precisamos urgentemente que as aulas voltem. Quem mais que temos? O Hebe Venturoso. Abe Venturoso, né? Ah, é a Abe, que está aí, conheço a Abe. Vanildo Chagas, bom dia, muito triste tudo isso. Quem está mais conosco? Sandra Poleto, bom dia, né? Eu acho que falamos todos. A Andréia Zonato. Sou do Pará, espero que possa voltar logo às aulas de nossos filhos. Rosana Aquino, nosso muito bom dia, obrigado pela presença, obrigado pelo convite, estar aqui conosco para a gente falar desse... Os garotos aqui por último, não estão pensando que vocês vão sair dessa sem falar, não, já nós vamos falar, né? Rosana, bom dia, tudo bem? Bom dia, Gilmar, bom dia a todos, eu agradeço pelo convite. Então, Gilmar, eu como mãe de aluna do 2º ano e mãe de atleta, né, bate uma preocupação aí que quando voltar às aulas, como que ela vai fazer para agregar? Porque antes da greve já vinha bastante trabalho, né, então ela tinha que desdobrar bastante. E agora com essa greve, 40 dias aí sem aula. E assim, o que me deixa entristecida, que quando foi para ter a greve, os pais não foram convocados para uma reunião, que igual confessa, né, teria tido essa reunião, quem sabe a gente já tinha tentado entrar em negociação. Não, a gente só foi informado pelo WhatsApp, vai entrar em greve e pronto, né? Teve professores que apoiou os 15 dias, agora tem professor que está a favor, tem professores que é contra. É um direito deles, a gente respeita, mas também é o direito das crianças à educação, em primeiro lugar. E eu penso assim, tem muitos pais que já vêm aí planejando uma viagem no final do ano. Como que agora eles vão ir? Porque vão ter que emendar no final do ano. Né? E será que vai ser assim, aproveitoso? Como que diz? Eles vão aprender igual dia a dia? Será que não vai mutuar para as crianças? Né? Principalmente quem está aí para prestar vestibular. Será que vai ser aproveitoso esses dias que vai ter que estudar sábado, feriado? Vai ser aproveitoso isso? Né? Então a gente pede assim... Eu sei que o Sassá não tem culpa, né, que é um direito dele, mas ele é o porta-voz que vai estar levando, né, para os outros. A gente pede assim para que volte às aulas, porque isso está sendo injusto. Até então eu fiquei sabendo que os professores estão recebendo o salário deles pingado, mas está. Então, assim, se fosse uma greve, vamos parar tudo. Então, inclusive, amanhã tem um evento, né, lá na instituição. Uai, está em greve, por que ter esse evento? Não vamos ter. Vamos cortar tudo. Se é greve, vamos paralisar tudo. Sem ele estar trabalhando, os servidores que têm que trabalhar sem estar trabalhando. Vamos, então, ser greve? Porque, assim, o que está aparecendo para mim é os alunos que estão fazendo greve. Porque eles são os únicos que não estão indo estudar. Porque os professores têm que estar indo lá, o Sassá tem que estar indo lá. Eles estão batendo o ponto deles trabalhando. Então, assim, os únicos que estão contra a greve, que estão fazendo a greve, que é os alunos.
Tá certo. Passo o microfone, eu vou cumprimentar os meninos, nós já estamos quase na hora do intervalo comercial. Eu só quero fazer um comentário aqui, gente, por isso que eu deixei os meninos para a gente passar por último, e fazer um comentário das nossas leis. Hoje, pela parte da manhã, no nosso plantão extraordinário na Rádio Jovem Pan, nós falávamos sobre a lei, sobre o sistema. E, como sempre nós falamos, a lei nossa do Brasil é a lei mais bonita que existe. Você pecar a lei e olhar desde os direitos da criança e do adolescente, desde das punições para um menor infrator, tudo isso no papel, acho que é a lei mais bonita do mundo, mas não se cumpre 10% do que existe. Aí nós falamos que a greve é um direito constitucional. É lógico, os professores, vocês têm direito, gente, estão reivindicando. Eu acho que não devia nem existir a greve, porque a partir do momento que é direito, que tem que fazer a sua reivindicação, quem está no governo tem que cumprir. Vamos dizer, é constitucional, ele tem que cumprir. E aí, quando a gente se fala que é direito constitucional, mas e o direito desses que estão perdendo? O maior de tudo, o maior prejudicado, não são só os pais. O maior reflexo vem nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, que estão aí perdendo esse tempo. Eles são prejudicados. E eles têm o direito também. É constitucional deles terem os dias letivos conforme determina a lei. Mas será que alguém preocupou com isso? E é com eles que nós vamos falar um pouquinho agora. Deixa eu falar primeiro, quem é o Caio? Caio, tudo bem, Caio? Fala um pouquinho do seu sentimento aí nesse momento, vocês perdendo a aula. Seu pai está te acompanhando aqui, né? Boa tarde, Gilmar. Boa tarde a todos os componentes. Meu pai está me acompanhando, ele resolveu vir. E eu acredito que para a gente está sendo muito dificultoso. Eu participei da reunião que teve na escola e participei também da manhã da PAN, no sábado anterior. E repetindo um pouco das minhas falas, eu acho que alguns alunos vão ter muita dificuldade para conseguir captar esses conteúdos. Alguns alunos já tinham essa dificuldade anteriormente e eu acho que vai passar a ter mais agora, quando voltar. E os alunos que não tinham essa dificuldade, que por terem essa captação mais rápida de conhecimento, ajudavam os que não tinham, também não vão conseguir auxiliar esses alunos. E acaba que afeta todos em um geral. Tá certo. Eu vou ouvir aqui, que nós estamos no tempo no intervalo já. Eu ouvi aqui o Caio, inclusive, viu, Caio? Tem aqui o Pedro Henrique que está dizendo aí, manda um salve, Caiox. Então manda um salve, Caio, e fala um pouquinho do seu sentimento também. José. Hã? Agora Salve. Mandou um salve aí. Então, vamos lá. Fala para nós, José. Eu tenho em vista que a greve ela só vai favorecer. Eu não sou contra a greve, porque os professores têm aquele direito, eles têm o direito estabelecido constitucionalmente, como vocês estão conversando aqui, mas os alunos também vão ser prejudicados. Isso se reflete na vida dos alunos que, ao retornar às aulas, vão acabar com um déficit do conhecimento e, de certa forma, prejudicar ambas as partes, né? Tá certo, gente. Se vocês prestarem atenção na fala desses dois jovens, eu acho tão bacana, tão bonito quando você conversa com jovens assim, que falam de conhecimento, fala com tranquilidade, porque eles estão buscando os direitos deles. E isso é que nós precisamos para fazer um Brasil melhor. Começa aqui, começa nessa base. Então voltamos. Sassá, o senhor como diretor da instituição, o que o senhor ouviu até esse momento? O que o senhor pode sugerir ou observar? Fazer alguns apontamentos aqui, principalmente em relação à questão hoje do funcionamento do campus, né? Como dito anteriormente, enquanto gestor, a minha função no período regular, um período que não temos uma greve, é dar condições para que o campus funcione, né, na sua estrutura física, na sua estrutura pedagógica, nas nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Hoje, as atividades no campus, algumas atividades elas são mantidas, mas elas foram também discutidas, quais são essas atividades, são consideradas atividades essenciais, né? Então nós temos sim servidores que estão desenvolvendo as suas atividades, porque nós somos uma unidade administrativa em que nós fazemos gestão financeira.
Então, os pagamentos dos nossos colaboradores terceirizados, eles são feitos por nossos servidores, os nossos processos de aquisições via licitação, elas são feitas pelos servidores, né? Para vocês terem uma ideia, né, falando aqui da nossa parte dos alunos, mas durante esse período em que nós não estamos com os alunos, nós estamos num processo, quem esteve lá agora recente pode ver, da pintura das salas de aulas, né? Nós estamos fazendo um trabalho que ela requer um envolvimento desses servidores, né? Principalmente dos técnicos administrativos que estão envolvidos nesse processo para que aconteça. Então, até nessa perspectiva do retorno, nós teremos as salas pintadas, nós estamos reformando o piso, reformando o ambiente de forma geral, né? E isso é resultado desses trabalhos. Uma questão, por exemplo, de eventos, né, como foi citado aqui, tem alguns eventos, Gilmar, que eles são de nível nacional, né? Por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, né? Por que os alunos vão participar? Porque isso foi, inclusive, discutido interno, né, para organizar, porque se o aluno não participar agora, ele não terá o direito de participar no outro momento. Perde a oportunidade. Pós-retorno. Então, é uma questão mesmo de um diálogo, né, para que isso seja ofertado para eles, porque não somos nós, não é a instituição, não é o Instituto Federal, né, não é o Campus Avançado Guarantã do Norte que organiza um evento como esse. Tá certo, inclusive essa que foi falado do campeonato de foguetes, né? Tá certo. Júlio Santin. Então, eu gostaria de externar aqui uma pergunta ao professor Sassá. Professor, a gente sabe que o IF está muito bem organizado, até pela gestão sua e o trabalho de toda a equipe. Se nós retornarmos, se houvesse uma decisão, por exemplo, do comando de greve, que é isso que a gente espera, que retorne às aulas, como que seria esse processo? Que tempo demoraria? O IF, a instituição IF, está preparado para retornar às aulas imediatamente? Eu até só para mim fazer um complemento aqui, eu gostaria até que você acrescentasse na sua resposta uma reformulação do calendário, só para complementar, né? Essa na verdade eu acho que é uma angústia coletiva, né, sobre a questão do retorno. Hoje, a instituição, o que aconteceu? Quando da decisão, né, do encaminhamento da greve a partir do dia 8, nós tivemos a suspensão do calendário acadêmico, né? E esse calendário acadêmico, ele até então, até que tenha esse retorno, né, conforme discutido aqui, ele será retomado. Num primeiro momento, a retomada desse calendário, né, é com as nossas atividades normais de dias letivos. E aí nós precisamos discutir junto à comunidade, eu acho que esse é um anseio também. Nós vamos sim, Júlio, dialogar com os servidores, com os pais, com os alunos, né, sobre essa forma de fazermos essa reposição do calendário. Assim, tem questões que são legais, né, que é a própria legislação, conforme nós estamos discutindo aqui. Nós precisamos respeitar essa legislação, né, mas a discussão em si do calendário, né, da reposição, ela vai ser feita perante a comunidade. Em relação à questão do retorno, como eu disse isso, até para linkar com a fala anterior, o campus, gente, ele continua com a sua estrutura da mesma forma que nós paramos. Ele está com a sua estrutura física, com a sua estrutura funcional, né, aguardando o retorno, né, quando da decisão, e aí nós iniciamos as atividades. Então, o campus ele mantém-se, né, apto a isso. Em relação à questão ainda de reposição, uma coisa que eu posso dizer a vocês enquanto comunidade, né, enquanto alunos, é que uma das práticas de excelência que nós temos no Instituto é fazermos com que os dias letivos sejam, desde 2016, né, que é quando nós iniciamos, os dias letivos do calendário, eles são respeitados e eles são trabalhados. Então, essa uma questão que vocês podem ficar tranquilos que ela será discutida e vai acontecer da forma mais adequada possível e mais viável para todos. Acho que nós temos aqui alguns comentários ali. Pode segurar um pouquinho o microfone, pode deixar ligado mesmo? Volta um pouquinho ali, eu acho que tem alguma pergunta, vamos ver. Eu acredito que algumas ele já respondeu. Deixa só ele fazer a complementação aqui, o Sassá, porque eu acho que deve ter algum comentário ali baseado nisso que ele falou. A Josiele, bom dia, pode passar por um pouquinho. Luiz Carlos. A Márcia Mendes, senhor diretor Sassá, caso essa greve permaneça por um longo período, qual será a estratégia para que os alunos não sejam prejudicados com o conteúdo? Ele acabou de responder, quer comentar?
Você respondeu sobre isso, né? Que... ou quiser, vamos ler mais os outros e aí a gente vê, você responde tudo de uma vez. Então tem essa da Márcia Mendes, a Cleci Leme está dizendo, queremos algo concreto, até o momento só tem não sei. Ricardo Cavalcante, Colombo, nós pais apoiamos os professores, mas temos que discutir outra forma deles verem os seus direitos, pois já são quase 40 dias. Pode passar mais um pouquinho. A Tatiane está dizendo, desculpa Sassá, mas as aulas também são essenciais. Os alunos vão acabar perdendo o ano. A Cleci coloca que aulas são essenciais, sim, e nada de voltar. O Cleverton Luiz, pelo que entendi, os alunos podem perder o ano letivo, mas não podem perder uma Olimpíada de foguete. Os funcionários tiveram um aumento, porém não aquele solicitado pelos professores, mas tiveram. Terminou? Todos esses comentários. Pode ficar à vontade, Sassá. Falando sobre a questão dos conteúdos, nessa proposta de reposição, né, eu acredito que ela vá, sim, fazer com que os alunos possam, né, ter essa recuperação. Vou dar um exemplo que eu acho que talvez possa ilustrar um pouco disso. Em 2016, quando nós iniciamos o ano letivo aqui em Guarantã do Norte, nós iniciamos no dia 1º de maio. A primeira turma do primeiro ano, ela teve aula todos os sábados, né? E aí ela adentrou ao início do ano de 2017, e esses alunos, eles naquele momento, naquela situação, eles tiveram também todas as oportunidades em relação aos conhecimentos, aos dias letivos, aos conteúdos, e aí depois houve, né, essa equiparação do tempo da oferta. Então, uma das questões principais é que nós temos, sim, esse compromisso, inclusive esse é o compromisso dos servidores, em fazer essa recomposição, né, a reposição da carga horária e dos conteúdos, né, conforme a necessidade dos alunos, né? Tá certo. Caio, você queria... Caio ia fazer uma pergunta. Eu ia fazer uma pergunta, mas acabaram perguntando que eu acho que principalmente para os alunos do terceiro ano, na minha opinião, eu considero que as aulas são essenciais, porque estão terminando e acaba que vai ficar muito corrido, principalmente por causa do Enem. Segundo a fala do Sassá, que está mantendo as atividades essenciais, né? Tá certo. Pode falar, Rosana. Sassá, qual que é a hipótese de vocês unir, voltar às aulas, em vez dos pais estar debatendo contra, bem dizer, um pouco contra vocês, né? Para voltar às aulas, vocês voltar às aulas e nós se unir e lutar com vocês para o aumento do salário de vocês, mas com os alunos dentro de sala de aula, para não estar prejudicando tanto os alunos. A nós, os pais e os professores se unirem, né, mas com os alunos dentro de sala de aula, igual a outra IF está fazendo. Seria uma proposta, né? Então, Rosana, é uma situação, né, até acho que alguém colocou ali dizendo que é muito não sei, porque essa é uma resposta que, para a função que eu estou aqui enquanto gestor, eu não consigo apresentar ela, porque ela depende da mobilização nacional, né, e local, mas eu entendo que esses diálogos eles estão sendo feitos, né, para que isso aconteça, né, para que aconteça dentro dos tempos, né, necessário. A comunidade de Guarantã, independente do movimento agora necessário que está acontecendo nesse momento de greve, sempre que necessário, sempre que solicitado, a comunidade tem nos ajudado já enquanto instituição. Isso é um reconhecimento que nós precisamos fazer da participação da comunidade de forma geral, quer seja dos pais, dos alunos, quer seja da sociedade organizada, né? E em relação à questão da mobilização, eu não entendo como uma mobilização contra os servidores. Esse momento aqui, ele é um momento de uma mobilização a favor dos alunos, a favor da educação, a favor das nossas atividades, inclusive com o reconhecimento da importância do Instituto, né, aqui para a nossa região e mais especificamente para Guarantã. Então, ela tem, sim, eu acho que esse movimento ela vai surtindo efeito, que é entendimento de mobilizações para que nós cheguemos a mais adiante o que nós queremos, né, o que está se buscando, né, de forma coletiva, que é o retorno das atividades.
Muito bem. A Rejane, Júlio, já vamos lá. A Rejane estava na frente aqui, ela gostaria de fazer uma colocação. Eu sou um cavalheiro, deixa as damas. Então vamos lá, Rejane. Então, eu gostaria de só reforçar um pouquinho qual a nossa preocupação como pais também. Há 3 anos atrás, né, em 2020, quando houve a pandemia, né, todos se lembram, quão grande foi a dificuldade dos nossos alunos que tiveram que paralisar as aulas por conta de uma pandemia, né, pois eles sofriam riscos de serem contaminados, transmitir o vírus, ou seja, estava em jogo a própria vida deles, dos seus familiares, e por isso cessaram-se as aulas. Aí, nesse momento, havia, querendo ou não, o nosso governo citava: vamos voltar às aulas, os alunos não podem ficar sem aula, os alunos precisam estudar. Não era esse o ponto principal? O quanto quanto era batido forte em cima de que mantivessem as aulas, de que de forma alguma podiam se parar as aulas por conta da pandemia. E olha só que estava em risco, né, Caio? Eram a vida dos alunos e de suas famílias. Mesmo assim, o que aconteceu? Buscaram-se uma alternativa, né? Os alunos começaram a ter as aulas via teleaula, não é verdade? Pelo computador, celular, deu-se um jeito, encaixou-se. Inclusive, o município de Guarantã do Norte também foi contra os alunos ficarem sem aula, voltaram-se às aulas. Agora, me diz, por que agora os nossos alunos são obrigados a ficarem sem aulas? Eles já foram prejudicados há quase 4 anos atrás com a paralisação das aulas. Enquanto o José Mateus está aqui hoje no 1º ano, naquela época ele estava cursando a 6ª série. Ele iniciava aqueles conceitos de potência, de raiz quadrada, de equações, não é, José? E o que ele sofreu muito depois quando voltou-se às aulas presenciais. E agora, 1º ano, quais são os conceitos que mais vocês estão utilizando em matemática no momento, né? Quais são os conceitos que vocês mais utilizam em matemática esse ano? Bhaskara, potenciação, as coisas que a gente aprendeu na época que estava de pandemia, elas se vêm reforçando e a gente aprofunda nesse conteúdo. Pois é, aí muito se questiona sobre os profissionais que se formaram na pandemia. Aqueles que terminaram a faculdade, fizeram a faculdade no ano da pandemia, que são ruins, que são fracos, que tem várias pessoas que questionam a formação dos profissionais da pandemia. Agora me fala, como será a formação desses alunos que sofreram a falta de aula na pandemia, e depois agora estão sofrendo uma greve que sabe-se lá quanto tempo vai durar sem aula? Então, essa preocupação, o futuro e a qualidade do ensino desses meninos, eles não podem ficar sem aula. Eles precisam manter um nível igualitário de qualidade de ensino dos demais alunos da rede municipal, da rede pública, aliás, aqui no Guarantã não tem ensino médio municipal, e também nas redes particulares, né? Por isso que a gente bate tanto em cima do retorno das aulas. Júlio Santin, nosso tempo também já está sendo embora, mas eu gostaria que você incluísse nesse comentário, o senhor como pai de aluno que está sempre mais próximo aí ao comando de greve, o senhor falasse um pouquinho a respeito, que a gente falou isso aqui, a gente sabe que o maior responsável por tudo isso é o governo federal. E qual seria a proposta que eles têm discutido junto com o governo federal, se é que o comando de greve tem passado para os pais, e o que você pode falar sobre isso? Então, Gilmar, é justamente isso que eu queria falar. Eu acho que nós fizemos aí uma telepatia aqui. Como o Sassá mencionou, Gilmar e todos os nossos ouvintes, aí, as pessoas que estão nos acompanhando nessa conversa, nós não somos de hipótese algumas contra os servidores. Nós, inclusive, muitos são amigos nossos, né? A gente convive no dia a dia, inclusive. Então, o que nós estamos... nós somos contra a greve? Não, nós não somos contra a greve. O que nós somos contra é que não tenhamos aula para os nossos filhos. Então, o que nós estamos lutando? A nossa bandeira ela é única, né? A gente está lutando para que os nossos filhos voltem a ter aula. E eu acredito muito, Gilmar, que isso pode vir a acontecer, e por isso a nossa reivindicação que o campus aqui de Guarantã retorne, porque, por exemplo, a gente tem assistido live, acompanhado as discussões a nível nacional, nas mesas de negociações. Na mesa de negociação de terça-feira houve um avanço, o governo fez algumas propostas importantes para a sustentação financeira dos institutos federais. Ontem, na mesa de negociação, que falava sobre os ajustes salariais aos servidores professores, inclusive logo em seguida a mesa de negociação, o Lobão, que é um dos organizadores a nível nacional, falou assim, olha, está muito
melhor do que nós pensávamos, inclusive. Palavras dele, não sou eu que estou falando. A negociação. E está registrado. A negociação. Então, foi positiva para os professores a negociação. Então, assim, há uma compreensão por parte dos docentes que o reajuste que está sendo proposto para o governo, ele seja de forma satisfatória. Claro, que nem o próprio presidente falou, vocês pedem muito e nós temos pouco. Vamos chegar no meio caminho, onde a gente consiga dar e seja satisfatório para vocês. E agora, na próxima terça-feira, vai ter a mesa de negociações para os TAIs, né, que são os técnicos. E aí, lógico, o sindicato, como estratégia, está exercendo uma pressão, dizendo que não foi satisfatório, mesmo que eles tenham falado anteriormente que tenha sido, para o governo poder dar uma proposta satisfatória também para os técnicos. Então, o que acontece, professor Sassá, e não sei se o senhor concorda comigo ou não, mas se houver o nosso Instituto Federal, eu vinha mencionando, inclusive, nós vamos nos tapar com o cobertor que nós temos. Nós estamos nos mobilizando aqui em Guarantã Norte, em pro o nosso Instituto Federal e com o interesse de que os nossos filhos tenham aula. Então, se o nosso Instituto Federal, como fez com Fresa, voltasse às atividades acadêmicas, voltasse às aulas, não afetaria em absolutamente nada no resultado das negociações. E nós teríamos as aulas, nós estaríamos felizes como pais, os nossos filhos estariam felizes como estudante, e imagino e acredito que também os professores e servidores estariam felizes. Então, essa a busca, é uma união de forças. Já há uma negociação avançada, não vai mudar em absolutamente nada. Já há umas propostas que são interessantes para todas as classes. Já há uma proposta que é interessante, inclusive, para a reposição de recursos para os IEFs. Então, só falta decisão, e é o que nós apelamos ao comando de greve, né, as pessoas que já estão aqui há muito tempo. Mas essa colocação sua, eu creio que ela deve ser feita direto ao comando de greve. Você já tem levantado essa proposta para eles? Eles acompanham, né? Eles acompanham mais que nós, inclusive, toda essa situação. Porque a sua colocação foi assim, muito séria e de uma forma bastante sensata. No momento em que a negociação já está em um andamento bem avançado. Então, o retorno às aulas não afetaria o movimento, que já está encaminhado, né? Em absoluto. E qual é a visão do comando, do comitê de greve nessa situação? Eles já fizeram algum posicionamento para vocês? Não, porque eles têm reuniões semanais. Inclusive, a reunião eles tiveram uma reunião ontem. Eles vão fazer o movimento dia 21, um movimento lá em Brasília com os profissionais da educação superior do país, né, serão com os professores das universidades federais e também dos IEFs, e na quarta-feira, dia 22, eles vão ter a Marcha do Trabalhador, inclusive os próprios sindicalizados, né, os diretores, né, os representantes do Comando de Greve Nacional falaram que eles vão ter um bloco específico digamos assim, do grupo de grevistas, as pessoas, os servidores públicos da educação que estão em greve, vai ter um bloco específico com manifestações relacionado à educação. E na quarta-feira, então, se eu não me equivoco, Sassá, não sei se tu está por dentro, Sassá, mas eu acredito que na quarta-feira que vem, o nosso comando de greve local vai ter uma reunião, e essa reunião eles vão deliberar em ter uma assembleia ou não, porque na assembleia que eles decidem. A reunião eles decidem, vamos ter uma assembleia. Então, é marcada a assembleia, e na assembleia eles tomam a decisão de retornar às aulas ou não. A assembleia seria local ou a nível? Local. Porque assim, tem o comando de greve local, que as decisões do comando local vai para o regional, que é no nível estadual, e o regional que decidir vai para o nacional. Porque e aí o nacional... Se essa assembleia e o comando local decidir, nós vamos retornar às aulas... Só pode comunicar o comando estadual e exato, seguir, eles como tiver autonomia, né, professor Sassá, se tiver autonomia de aderir à greve ou não, eles também têm autonomia de retornar. Sempre, enquanto a isso, não há problema, não há nenhuma ilegalidade a isso. Tá certo, eu só preciso ler ali os nossos últimos comentários. Cleverton Luiz, é o último esse, então, isso, volta lá para nós, vamos ver quem que está deixando aqui o comentário, para a gente atender nossos telespectadores. A Brenda está dizendo, o da Brenda eu já falei, não, da Brenda eu não falei não. Depois, para finalizar, eu vou deixar o Sassá aí para fazer a sua conclusão. E a Brenda está dizendo, Sassá, é verdade que os professores querem 22% de aumento ou é fake? Aí tem a Brenda já falou, Jaciele Neres Alves
Sassá, como faremos com o calendário escolar? Sabemos que todos, já falamos, né, sobre isso, ele já respondeu. Rodrigo Correia, toda a reivindicação é válida, precisamos que se resolva esta situação. Quanto antes vamos nos unir, professores, alunos e pais. Quem mais? A Josiel, né? Porque se o calendário fechar o ano, muitos perderão ingresso à universidade. Qual o plano do comitê de greve para que isso aconteça? O Sassá já falou um pouco sobre isso também. Orlando Queiroz mandando um bom dia. O Cleverton Luiz diz o seguinte: primeiro, cadê o comitê de greve para esclarecer? Está onde? Olha, o comitê de greve, na minha opinião, tem ficado bastante restrito, viu? Hoje eu até agradeço mais uma vez pais, alunos e o diretor da instituição, mas o comando de greve não tem usado os meios de comunicação para se manifestar. A Brenda, então, está dizendo aqui, então se os professores quiserem voltar amanhã, pode. Isso pode, mas o Sassá que vai confirmar conosco. E qual o real motivo da greve? São as últimas perguntas. Eu tinha visto aqui o Caio, está querendo falar alguma coisa, Caio? Fica à vontade. Então, eu queria voltar um pouco da Regiane. E eu acho que para nós alunos isso está sendo um aprendizado muito grande, a greve, que nunca nem passamos por isso, questão de greve, situações como essas, federais. E eu acho que para a maioria dos alunos, segundo e terceiro principalmente, essa vai ser a primeira votação. Então, acho que se a gente conseguir reunir todos os alunos e a gente conseguir ter uma conversa ampla, da gente começar a eleger pessoas que consigam trazer para o povo o melhor e que não fazem promessa e depois chega e não cumpram o que eles falam. É isso. Certo. Sassá, nós já estamos encaminhando, já passamos nosso tempo. Gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais para que a gente pudesse também responder a alguns telespectadores. Mais uma vez, agradecer aí, Gilmar, o espaço, né, e convite para estar aqui presente. Acho que na medida do possível nós tentamos aí trazer algumas informações, né. Acho que questões, por exemplo, que são muito pontuais, né, o Júlio me surpreende aqui até com o acompanhamento do movimento, né, aqui do que está acontecendo, né, em relação à sequência dos fatos, né. Acho que tem aí meios, né, de acompanhar as reuniões que são feitas, né, acho que principalmente lá em Brasília, né, que são encaminhadas, podem ser tratadas, né, entendido esse processo de como que está acontecendo, né. A sequência dos fatos, dos acontecimentos, essas citadas pelo Júlio, né, de como aconteceu os fatos, né. Eu acho que essa questão da reunião de terça-feira com a mesa dos tais, ela é um ponto essencial, né, para as tomadas de decisões futuras, né, e a gente espera que ela seja uma decisão satisfatória, né, um encaminhamento satisfatório para os técnicos, né, até porque é uma reivindicação muito interessante do que é feita para o técnico administrativo, né, e que aí nós possamos, né, a partir das decisões encaminhadas, né, poder estar, claro, recebendo os alunos, a comunidade lá no campus e dando sequência às nossas atividades. E essa pergunta você pode responder? Qual o real motivo da greve? Então, a greve ela tem a pauta da recomposição salarial, né? Mas ela também quanto seria a recomposição? É isso mesmo, 22%? Em parte, é porque, assim, na verdade, são duas categorias na reivindicação, né? Tem o técnico administrativo, né, que, salvo engano, era 32%, né? E o docente, acho que é menos que 22%, acho que é 21% em alguma coisa. 21 alguma coisa. Né? Nesses percentuais mesmo, só que, assim, interessante, aí eu não vou adentrar aqui ao detalhe